Irmãos, a gente tem falado sobre fé, sobre prosperar, sobre ser vitorioso. E a gente não pode achar que essas coisas, elas são desconectadas de ser cristão. Ser um vitorioso, né, e vitória é muito relativo, né? Eu pude falar esses dias aqui com os ministros, que ser vitorioso é muito da tua necessidade, muito da tua vida, da sua história de vida. Então, você pode estar precisando de uma vitória que na minha vida, talvez aquilo não represente uma vitória. Isso é muito pessoal, amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Né? A mulher hemorrágica, ela precisava de uma vitória. Qual vitória? Ficar curada do fluxo de sangue. Não é assim? Agora, quando você vê Zaqueu tinha um problema de consciência, ele precisava mudar a vida dele. Então são vitórias diferentes, mas são vitórias importantes para aquela pessoa. E nós não estamos oferecendo um pote de ouro. Ó, vem para o Evangelho e você vai ganhar um pote de ouro. Não é isso. Até porque eu não creio nisso, né? Na verdade, a gente está ensinando você a viver o nível de vida que Jesus viveu. Um nível de uma vida vitoriosa, pessoal. Esse é o ponto. Você ser vitorioso, vitoriosa, e crer que as promessas do Senhor, elas estão ligadas à tua vida quando você vem para Jesus, quando você aceita o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. Então você entra num novo reino. A Bíblia diz que ele nos transportou, né? Do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então há uma mudança de reino. Você mudou de reino. E aí você passa a viver uma nova realidade. É como se, você morasse imagina um país desse que a gente vê na televisão, muito sofrido. Todos nós já vimos algum. E de repente alguém pega você e te dá um passaporte para um país que há uma vida abundante. Amém? Isso é mudar de reino na Bíblia. Você estava vivendo num reino de trevas, num reino de escravidão. E quando você vem para Jesus, você muda, você é transportado desse reino para o reino do Filho do seu amor, que é o reino de Deus. Amém? Então o que é que acontece? A realidade muda. Diga assim comigo, a realidade muda. Amém? Agora, para a realidade mudar, eu preciso experimentar essa nova realidade. De fato, provar. Provar e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. Não é confiar que o Senhor é bom. É provar e ver que o Senhor é bom. Então a palavra de Deus manda você provar esse Deus bom. Você ver, experimentar esse bom Deus na tua vida. Amém? Nós não podemos viver de uma fé que ela acontece num limbo, né, num lugar etéreo. A tua fé ela precisa ser concreta, ela precisa se materializar, né, dia após dia. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Eu queria falar sobre o alimento da fé, para que você viva esses milagres. Então a fé é alimentada, ela não é, sabe, todos nós, abra sua Bíblia em Romanos, todos nós temos uma medida de fé. Então, não há ninguém sem fé nesse lugar hoje. Olha o que diz Romanos, no capítulo 12. Abra lá sua Bíblia, vamos ler juntos. Romanos 12, versículo 3. Diz assim: pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, repita assim comigo, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós que está hoje aqui nesse lugar, amém? Então há uma medida de fé. Olhe para cá, eu quero que você me entenda. O diabo, ele tenta dizer para você que você é uma pessoa
que não tem fé, porque ele não quer que essa fé se manifeste. Porque a hora que você começar a manifestar a fé nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor tem dito para a tua vida, sabe o que vai acontecer? Muitas cadeias que têm prendido e amarrado a sua vida vão começar a ser quebradas e vão cair por terra, e você vai começar a experimentar uma nova vida, uma vida abundante, uma vida nova nesse reino novo que você passou a habitar nele. Então a Bíblia diz que cada um de nós tem uma medida de fé. Agora é muito interessante, porque os discípulos que andaram com Jesus, em algum momento eles falaram assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Então, essa medida de fé que você tem, ela pode aumentar. Amém? Eu falei lá no sítio, no dia da comunhão lá, que eu descobri algo muito interessante. Nós não somos barrigudos. Nós temos a hipertrofia dos músculos abdominais. Isso é interessantíssimo. Eu gostei muito de achar essa síntese. Né, Diogo? Acho que mestre Diogo também concorda comigo. Há uma hipertrofia do músculo abdominal. Por que eu estou usando isso? Porque você pode aumentar a sua fé com o exercício. Amém? Não é que você vai para a academia, vou ficar agora com a fé, né, conforme cresce os músculos, cresce a fé. Existe um exercício para a tua fé aumentar. Porque se os discípulos falaram para Jesus, aumenta-nos a fé, ele até falou para eles, olha, se você tiver fé como um grão de mostarda, né? Mas eles falaram, nós precisamos entrar num novo nível de entendimento da fé. Nós precisamos crer como você crê, Jesus. Estavam ali andando com ele, perceberam que o que Jesus pregava não era uma nova religião, não era uma denominação nova. O que Jesus estava dizendo é, eu vivo a vida de Deus na terra. E eu manifesto isso como filho de Deus. Amém? Então isso é para nós. Ele veio mostrar para nós como viver. E esse é um fato importante para você começar a caminhar. Então eu queria falar sobre 3 alimentos para a tua fé ser ampliada. E assim, eu vou bater em algumas coisas que a gente tem falado, mas irmãos, vou falar uma coisa para você. É muito difícil mudar uma mentalidade, é muito difícil mudar uma história de vida. Deixar hábitos antigos, deixar modelos de pensar ou modelos mentais antigos, é muito difícil. Nós estamos, porque o modelo mental que eu trouxe da minha infância, do meu crescimento, da minha família, da minha escola, é confortável. Por quê? Porque eu já o conheço. É fácil fazer as mesmas coisas. É fácil ter as mesmas atitudes. É mais fácil manter a mesma linguagem. Quantos entendem o que eu estou dizendo? É muito mais fácil. Por quê? Porque você já está habituado com elas. Então, mudar a atitude requer disciplina. Requer um exercício pessoal. Nós queremos entrar no nível que Jesus entrou, mas nós não queremos ser tão disciplinados como Jesus foi. A Bíblia diz em Hebreus que ele aprendeu pelo sofrimento. Amém? A obediência. Então ele aprendeu. Ele também teve que desenvolver. Jesus não cresceu e virou Deus. Vocês entendem isso? Uma vez uma pessoa falou para mim que Jesus venceu porque ele era Deus. Eu falei, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, para mim, para vocês, para qualquer um que esteja nos vendo nos vídeos, que na verdade Jesus cresceu como homem. E como homem, Jesus aprendeu a ser Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Ele aprendeu a ser o que Adão não conseguiu aprender. Porque Adão foi criado para manifestar toda a vida de Deus. Mas ele abortou esse projeto. Então vem Jesus, e a Bíblia diz em Lucas 2 que ele crescia em graça e em estatura diante do Senhor e diante dos homens. Então Jesus ele estava se desenvolvendo. E é isso que às vezes você não percebe, eu não percebo, que eu preciso, não só da salvação. Diga para o teu irmão assim, a salvação
É um ato da graça de Deus, do amor de Deus. Diga, mas a salvação não me garante a vitória. Amém? A salvação te garante o perdão dos teus pecados. A salvação te garante o perdão dos teus pecados. E isso é importante porque às vezes a pessoa, mas eu sou salvo e eu não estou vivendo em vitória. É exatamente isso. A salvação te deu a vitória sobre o juízo do pecado. Você entende isso? Eu estava condenado a viver eternamente afastado de Deus. E aí Jesus vem, morre no meu lugar, derrama o sangue dele na cruz. Eu aceito esse sacrifício. Então todo o juízo que estava destinado à minha vida é automaticamente transferido para Jesus na cruz. E eu agora estou justificado diante de Deus. Amém? Então a salvação me dá esse nível de vitória. Agora o nível de vitória que Jesus teve não é a salvação, é o desenvolvimento dela. Por isso a palavra diz desenvolver a vossa salvação. Amém? Diga para o teu irmão assim, não basta ser crente, tem que participar. Não, tem uma melhor, vou dizer assim, não basta ser crente, tem que ralar. Você entende o que eu estou dizendo? A gente não quer muito esse negócio. Abra sua Bíblia. Deixa aí em Romanos 12. Vamos ler o versículo 2. Diga assim, renovação da mente. É o primeiro alimento para aumentar a minha fé. Ele diz assim no versículo 2, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é muito interessante que ele começa a dizer assim, não se deixe tomar forma, dar a forma deste mundo, da forma de pensar desse mundo. Sabe, quando você começa a falar igual às pessoas com quem você trabalha, você está tomando a forma do mundo. Quantos entendem? Quando você começa a falar como a tua família que ainda não conhece a Jesus, você está tomando a forma do mundo. Quando eu começo a falar o que está ao meu redor, sem nenhum tempero de fé, eu estou tomando a forma do mundo. Eu quero reclamar como as pessoas, eu quero não crer nos milagres como as pessoas, eu tomo a forma do modelo mental que está estabelecido por Satanás. Você pode entender isso, amém? Então ele diz, não vos conformeis. E esse texto é muito interessante. Há anos eu vi isso, e é uma verdade, um amigo pastor falando, que é como se fosse aquela forma de bolo, que a mulher coloca lá a massa de bolo, quando é quadrada, a massa se conforma à massa, e a assadeira e fica quadrada. Quando ela é redonda, né, a massa fica redonda. E é isso que ele está falando aqui. Você não precisa tomar a forma de pensar do mundo, a forma de pensar do Adão que caiu e perdeu. Amém? A Bíblia diz que o primeiro Adão, ele é terreno. E você, 1 Coríntios 15, você vai achar isso, o primeiro Adão é terreno. Diga, o primeiro Adão é terreno. Então ele pensa como as coisas da terra, ele olha as situações da terra. Você pode entender isso? Agora o último Adão é do céu, diga, é do céu. Ele é de cima. Amém? Então quando ele manifesta o que ele pensa como Deus pensa. Por isso, Colossenses diz que você deve pensar nas coisas que são de cima. Amém? Você entende o que eu estou dizendo? Um modelo de pensar. Agora, é muito difícil mudar isso. Por uma coisa. Nós gostamos de ser quem nós somos. Nós gostamos de ser quem nós somos. Vou repetir para você. Você e eu, nós gostamos de ser quem nós somos. Nós gostamos de falar da forma que falamos. Nós gostamos dos nossos hábitos. Porque é desconfortável mudar. Imagina, quem já fez mudança de casa? O Cristiano umas 500 vezes, mas ele está no Guinness, é diferente. O Cristiano não pode entrar nessa conta porque ele já entrou no Guinness. Mas a maioria de nós já mudou, amém?
Irmãos, geralmente, quando você muda de casa, você está tentando mudar para uma situação melhor, amém? Desde que a situação permita, você está tentando dar um passo à frente. Então, quando nós mudamos para a nossa casa, nós mudamos para uma casa que era melhor do que a outra que nós tínhamos. Mas aí, começam os incômodos. Por quê? Tem que encaixotar as coisas, tem que guardar com cuidado. Mudar dá trabalho, não dá? E depois que você muda, aí dá mais trabalho ainda, porque tem que desencaixotar tudo que você encaixotou 2 dias atrás. Faz trabalho de doido, né? Aí você desencaixota, aí tem barulho diferente na casa nova, não é assim? Aí você começa a ver um monte de coisa, o cheiro da casa nova é diferente, não é assim? Os vizinhos, você não conhece ninguém. Mudar causa desconforto. Você estava lá, a gente passava lá na nossa rua, na casa anterior, eu menos, mas a Lília, a Sara, o Natan, eles parecia vereador, que a gente fala com todo mundo. Todo mundo. Eu menos, né? Mas o pessoal, eles... Aí agora nós mudamos para essa casa. Agora que a Lilian falou, esses dias Lilian estava me dando a carona, aí ela, essa aqui é minha colega, não sei de onde, essa aqui é minha colega. Eu falei, está começando a conhecer o pessoal aqui, 4 anos depois. Não fica uma viva alma na nossa rua. O pessoal fica tudo dentro de casa. Não fica ninguém na rua. Como é que você vai conhecer vizinho que não está na rua? Né? Na outra rua lá, todos os vizinhos sentavam na porta ali e ficavam, dona fulana, sei o quê. Aquela coisa, né? Lá não. Mudar traz desconforto. Agora, eu sei de uma coisa que Deus tem para a tua vida: mudança. Você entende? Deus quer mudar você do lugar que você está para um patamar novo de vida e manifestação dele através de fé. Você entende? Há uma mudança que Deus quer processar na tua vida, mas você precisa se render. Estou fazendo força para não mudar. Me ajuda aqui, Jadir. Não puxa com força, não. Eu não quero mudar, Deus. Eu não quero mudar, Deus. Me deixa aqui está tão bom, conhece todo mundo, as situações. E Deus está falando, e o anjo está falando, eu vim porque Deus mandou, meu irmão, deixa de ser doido. Você entende o que eu estou dizendo? Cabeção, Deus quer te mudar para um lugar melhor. Quantos entendem? Irmãos, é assim ou não é? A gente não quer mudar, apesar de saber que a mudança é o melhor de Deus para nós. Apesar de, pela palavra, você entender o que Paulo está dizendo em Romanos 12, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida. Para experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, precisa mudança. Renovar, transformai-vos pela renovação da vossa forma de pensar. Então esse é o primeiro alimento que tem que estar sendo acrescido a sua dieta. Essa dieta não funciona por achismos. Essa dieta não funciona sem disciplina e exercício. Não é religião, não é o local que você frequenta. Você entende o que eu estou dizendo? É, na verdade, se você está aprendendo o que eu estou ensinando esses dias, você começar a falar para você mesmo, eu quero mudar e eu vou mudar. Eu vou ser liberto. Nós vivemos falências em áreas distintas, porque nós ainda não aceitamos a mudança. Então nós vivemos tem áreas nas nossas vidas que são falidas. Elas não prosperam, elas não avançam. Estão em nós, com todo o evangelho que nós conhecemos. E nós precisamos mudar para que a vida de Deus, Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham, diga, e a tenham, em abundância. Diga assim, Jesus veio para que eu tenha vida,
Diga, e eu a tenha em abundância. Diga abundância. Você entende? Para isso ele veio. Agora, eu preciso entrar nisso, senão eu vou ter uma vida com os problemas e olha, eu vou dizer, deixa a vida me levar, não resolve. Só, parece que vai só descendo. Então não é deixa a vida te levar, está na hora de você se levantar e mudar a tua história. Está na hora de você se levantar e viver uma vida vitoriosa no Senhor. Amém? Agora, mudança de mente. A primeira coisa que precisa mudar em você é a forma de pensar. Por isso ler a palavra é tão importante. Você não pode ler a palavra com os óculos da tua história. A maioria de nós lê a palavra com as vistas da história pessoal. Queridos, você precisa ler a palavra permitindo que o Senhor revele para você os olhos dele sobre a palavra, o entendimento dele sobre a palavra, permitindo que o Espírito Santo, e aqui tem algo importante para nós precisamos criar um vínculo de entendimento com o Espírito Santo, até o ponto que ele possa revelar a palavra viva para nós. Não mais uma palavra literal, só de literalidade, só de logos, de entendimento. Não, eu creio que é possível. Mas e você? Não, nunca vou viver isso. Eu creio que é possível Deus fazer um milagre, mas e você? Não, eu creio na vida dos outros. Eu torço, irmãos, como eu torço para o milagre na sua vida. Deus quer que você prove milagres na sua vida pessoal. Então, mudança de mente. Se você se pega fazendo as mesmas coisas que você fazia há anos atrás, você não mudou nada ainda. E nós gostamos disso, porque o caminho que você faz para o trabalho é o mesmo, o ônibus que você pega geralmente é o mesmo, o lugar onde você senta no local de reunião geralmente é o mesmo. Nós gostamos de previsibilidade. Não é verdade? Por isso que Deus de vez em quando cria aquelas situações de tsunami. Já viu? Tem vezes que Deus entra com tsunami na tua vida. E aí, o tsunami, vocês viram aqueles vídeos do tsunami lá do Japão? Que os navios, as casas, a cidade foi embora, nada segurava a água. É mais ou menos isso que Deus faz às vezes conosco, para romper essa vontade de ficar no sofá. Esse negócio de o sofá está tão gostosinho, está quentinho já, macinho aqui o sofá. Aí Deus lá e manda o tsunami. Aí você sai do sofá, você é cuspido do sofá, né? Aí a gente começa a reclamar, Deus, por que você fez isso? Olha, eu mandei o profeta, eu mandei o apóstolo, eu mandei os pastores, eu mandei os mestres, eu mandei os evangelistas, eu enviei o Espírito Santo, ele falou com você 500 vezes e você não quis ouvir. Aí agora eu estou mandando tsunami. Tsunami você não vai ouvir, você vai provar o tsunami. Aí o tsunami te tira do sofá. Porque Deus quer que você mude para o teu bem. Então a primeira coisa, o primeiro alimento para a tua fé é um modelo mental adequado ou um modelo mental alinhado com a palavra de Deus. Diga, o segundo alimento é a atitude. Abra sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes 11, versículo 4. Diz assim: quem observa o vento, nunca, diga comigo assim, nunca semeará. Diga, o que olha para as nuvens, nunca colherá. O segundo alimento da tua fé é a atitude. Porque não adianta, fé tem que ser experimentada. Se não é uma fé religiosa, não, eu creio. Então vem cá, vamos sair do barco. Você sabe, tenho falado disso aqui, Pedro. Quando Jesus fala para Pedro assim, Pedro, vem. Pedro sai do barco. Isso é atitude. Isso é atitude. E Deus não vai te chamar para uma, sabe, eu quero que você entenda o que eu vou dizer hoje. Olha só. Jesus não falou assim, peraí Pedro, que eu vou chamar os engenheiros.
Eles vão fazer um dique seco aqui para você, assim fincado no solo do rio, uma plataforma, e aí você vai botar o teu pé na plataforma firme e segura. Você entende o que eu estou dizendo? Não espere isso de Deus. Não espere essa segurança de Deus. Nós queremos coisas seguras. Se o Senhor talvez falasse comigo, mas Senhor, sobre a água? Andar sobre a água? Mas o segundo alimento para a fé é a atitude. Porque esse texto ele é muito interessante, né? Quando ele diz que quem observa o vento nunca semeará, nunca vai investir em nada. Você não vai conseguir investir em nada. Se você estiver olhando o vento, você não vai conseguir se lançar em nenhum desafio. Quantos entendem? Quantos entendem? Se você estiver olhando as circunstâncias, se você estiver olhando as nuvens, você nunca vai colher. Será que esse é o tempo? Será que isso é de Deus? Será que isso é do diabo? Será? E o tempo está passando, a tua vida está passando. Você vai ficar velho. Bom, alguns já estamos, né? Você entende o que eu estou dizendo? O tempo vai passar. O tempo, ele não é... O tempo é democrático. Ele acontece para todos. E se você ficar olhando o vento, se você ficar olhando as nuvens, sabe o que vai acontecer? A sua vida vai passar e você não vai ter construído o que Deus te criou para construir. Você não vai ter construído, não vai ter feito aquilo para o qual você nasceu. Você não vai ter realizado. Porque o tempo passou e você disse, não, está ventando muito. Hoje eu não posso fazer isso. Não, olha as nuvens, não dá para colher hoje. Aí você pega João, Jesus fala assim, olha, vocês estão dizendo que tem 3 meses para a colheita. Eu digo para vocês, entrem agora e colham agora. Isso é fé, isso é atitude. Você entende o que eu estou dizendo? Não, daqui a 3 meses vai ser o tempo da gente... Eu digo para vocês, olhem para os campos e vejam os campos maduros. Olhem para a tua vida e veja o tempo de Deus na sua vida. Diga, o tempo chegou para mim, é hoje o tempo de Deus. Nós queremos olhar o vento, queremos olhar as nuvens. Queridos, muito interessante. Quando Israel foi cercado, o Senhor mandou um profeta falar assim, falou para o rei, vocês não vão lutar hoje. A luta é minha. Mas quando você olha, um pouco antes, o rei fez uma oração muito interessante. Senhor, você está vendo a multidão que vem contra nós. Porém, os nossos olhos estão fitos em Ti. Eles estavam olhando para o lugar certo. Eles não estavam olhando nem para o vento e nem para as nuvens. Eles estavam olhando para o Senhor. E o Senhor manda o profeta e fala assim, essa luta não é vossa. Hoje eu vou pelejar por vocês. Pede o pessoal só para adorar, põe os adoradores na frente. E o Senhor fez um grande livramento ali para Israel. Você entende o que eu estou dizendo? Você está olhando para onde? Para as nuvens, para o vento, ou você está olhando para o Senhor? Porque o fiador da tua promessa é o Senhor. Pegue Hebreus, e ele diz que Deus não tinha por quem jurar, porque ele não tinha ninguém maior do que ele. Então ele se interpôs com o juramento, ele jurou por ele. Você entende o que eu estou dizendo? O fiador da tua promessa, o fiador dessa vida abundante é o próprio Deus. Então você precisa andar nisso, você precisa crer nele. Não no vento, não nas nuvens. Mas é mais fácil crer no vento e nas nuvens. Porque nós conseguimos distinguir e sentir o vento e as nuvens com mais facilidade. Então, na maioria das vezes, a gente está olhando ou para o vento ou para a nuvem. E a gente deixa de olhar para o Senhor. A gente deixa de colocar nossa confiança no Senhor. Então, você precisa mudar a atitude. Se você estiver olhando para o vento, você nunca vai semear nada dos teus sonhos. E você vai morrer cheio de sonhos.
Você vai morrer cheio de sonhos. E quando a gente fica olhando o vento, a gente não semeia. Depois a gente fica olhando a nuvem, porque não tem mais nada para colher mesmo. Eu não semeei. Diga, se eu não semear, eu não terei colheita. É uma lei física. Tudo que o homem semeia, isso ele também colhe. Então, se eu estou olhando para o vento e não estou semeando, queridos, depois só me resta olhar para as nuvens, porque também não vai ter colheita nenhuma para eu colher. Então, a gente precisa ter uma mudança de atitude. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas 18. Atitude. Lucas 18. Versículo 1 em diante, diz assim, olha. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, diga assim, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade certo juiz que não temia Deus, nem respeitava o homem. O que ele era? Ele era iníquo, não temia Deus, não respeitava o homem. Ele vivia do jeito que ele queria. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, que ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. Aí Jesus disse assim, olha, ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé, diga fé, na terra. Agora, olha que coisa interessante. O versículo 7 diz assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que os faça esperar? Então não vai ser tão rápido. Mas aí depois ele diz, digo-vos que depressa lhes fará justiça. É devagar ou é rápido? Não é? É depressa ou é devagar? Vai fazer esperar. Porque de um texto para o outro, é o mesmo Jesus falando. Diga para quem está do seu lado assim, o tempo de Deus é o melhor tempo para a tua vida. Quem está dominado pelo tempo somos nós. Quem está debaixo da urgência do tempo somos nós, não Deus. Deus nunca vai chegar atrasado na sua vida. Ele vai chegar no tempo certo. O problema é que nós achamos que Deus está atrasado. E na verdade nós é que somos ansiosos. Quantos aqui além de mim são ansiosos? Não precisa mentir mais não, meu irmão, fica tranquilo, levanta sua mão, eu sou ansioso. A gente fica doido que Deus cumpra todas as promessas, rápido. Aí Deus fala assim, Divá, quero dizer uma coisa para você, eu vivo no Aion, eu não vivo no Cronos, então para mim o tempo é o não tempo. Eu não olho o tempo como você. Tempo para mim, o passado, o presente e o futuro, eles estão na mesma dimensão. Você entende o que eu estou dizendo? Deus não vai ser surpreendido pelo futuro, Ele está vivendo o futuro agora. Isso é Aion, é o tempo da eternidade. Por isso a Bíblia diz em Eclesiastes que tudo que foi, é, e tudo que será também já foi. O que vai acontecer no futuro já é. Porque está passando na eternidade, no tempo de Deus, e Ele já viu tudo que vai acontecer. Ele tem todo o entendimento. Agora eu não. Aí sabe o que acontece? Como eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu fico, Senhor, responde que amanhã, Senhor, que amanhã, que daqui a meio minuto, Senhor, meu Deus, que daqui a 10 segundos, Senhor, a gente fica igual desesperado, pedindo a Deus para... Não é assim, irmãos? A gente fica doido para Deus se mover mais rápido do que a luz. Mas dentro do tempo que você está vivendo, tem uma coisa chamada ensinamento.
Deus está te ensinando. Aprenda a lição, porque senão você volta para a mesma classe. Não tem? Isso é coisa do Diogo, inclusive. Você não passa, volta para o módulo. É culpa dele. Depois você não passa no módulo, volta. Falta aula para ver. Aí você falta aula. No dia que Deus vai, tu falta aula. Aí Deus fala, vai ter que voltar de novo, meu filho. Minha filha, você vai voltar ao módulo. Diga assim comigo, terceiro alimento. Nós acabamos de ler, na verdade. A Lília me perguntou, eu troquei. Diga assim, perseverança. Então, olhe bem, 3 coisas. Eu estou falando de um modelo mental ajustado, alinhado com a palavra de Deus. Você fala de você e das circunstâncias aquilo que Deus fala. Amém? Nós precisamos passar a falar assim. Como é que estão as coisas? Mais ou menos. Rapaz, mas esse negócio de mais ou menos, depois que ficou, como diz um amigo meu, depois que inventaram o tá ruim, não ficou bom para mais ninguém. Não tem um negócio desse? Tem um amigo que fala isso sempre. Depois que inventaram o tá ruim, meu amigo, não ficou bom para mais ninguém. Todo mundo tá ruim. Nós temos que começar a falar outra coisa. A Bíblia diz que eu estou sendo abençoado todos os dias. Você entende o que eu estou dizendo? Que toda maldição foi arrancada da minha vida. Não é pensamento positivo, é declarar o que a palavra de Deus diz. Você já fez um estudo das bênçãos, das promessas de Deus para a tua vida. Você já pegou os catalogue. Queridos, é assim que se muda. Quando eu me converti, eu queria conhecer a Bíblia e guardar versículos. Então eu comprei um caderno. E aí eu tenho uma Bíblia bem antiga, que era dos meus avós, deram para os meus pais quando eles casaram. É uma Bíblia de 1962. Eu peguei aquela Bíblia e comecei a pintar a Bíblia toda. E aqueles versículos que me chamavam mais atenção, eu escrevi o versículo até guardar o versículo. Sabe o que eu estava fazendo? Eu estava reprogramando a minha mente. Eu estava pegando a palavra de Deus e transferindo para dentro da minha mente, guardando a palavra. A Bíblia diz no Salmo 119, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? E aí ele responde, observando segundo a tua palavra. A palavra de Deus diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para não mais pecar contra ti. Eu lembro desses versículos porque eu era garoto, então eu falei, eu tenho que arrumar um jeito de viver uma vida mais santa, porque esse negócio de ser crente, viver uma vida totalmente atropelada, não dá. Então eu comecei a guardar versículo. Não veio sobre vós tentação sobre-humana, mas fiel é Deus, que com a tentação vos dará o escape. Você entende o que eu estou dizendo? Agora pegue, faça um estudo das promessas de Deus na Bíblia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Nós não reputamos essa palavra como nossa, mas essas bênçãos são nossas. Você entende? É para a tua vida. Davi disse assim, olha, eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Isso é para a nossa vida, isso é para a nossa família. Você entende o que eu estou dizendo? Independente da tua idade, o Senhor não vai desamparar você. Agora nós precisamos ter isso na cabeça, porque o diabo vai dizer para você muitas mentiras. E quando Jesus foi tentado, queridos, Jesus não quis ser psicólogo do capeta. Você entende o que eu estou dizendo? Jesus não quis ir para uma conversa, para uma DR com Satanás. Vamos discutir a relação. Você entende o que eu estou dizendo? A gente fica querendo racionalizar a nossa luta com o diabo. Mas as vossas armas são espirituais e poderosas em Deus. Você entende? Na carne você vai tomar um couro do capeta. Simples e reto. Na carne ele vai te espancar. Agora, se você estiver usando as armas que Deus te deu, quem vai fugir é o diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você entende? Se sujeitar ao quê? O que é se sujeitar a Deus? Se sujeitar à palavra. Se sujeitar à palavra, a revelação da palavra. Você se sujeita à palavra, você entende que o modelo mental está errado, você começa a mudar o modelo mental. Você começa a mudar a sua atitude. Se sujeite a Deus.
Resista ao que o diabo fala na tua vida, mentira que ele traz para a tua casa. E ele vai fugir de você, porque ele vai procurar alguém que acredite nele. O diabo está procurando pessoas que possam acreditar nele. Quando ele entende que você já não acredita mais, ele vai arrumar outro. O problema é que tem muito cristão que ainda acredita no diabo, nas coisas que Satanás fala. Abra sua Bíblia. Ainda em Lucas 11. Eu sei que você sabe esse texto, mas eu quero ler ele com você. Então ele lhes disse: qual de vós terá um amigo, e se este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo chegou de viagem à minha casa e não tenho o que lhe apresentar. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para lhe dar os pães. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhe os pães por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o de que ele necessitar. Diga assim: lhe dará. Diga aí: me dará tudo aquilo que eu necessito. Por isso vos digo: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois, repita comigo assim: pois todo aquele que pede, recebe. Diga: quem busca, acha, e quem bate, abre-se-lhe-á. E ele continua: qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que pedirem. Você entende? Agora, por que fala do Espírito Santo aqui? Porque sem o Espírito Santo você nunca vai conseguir andar na verdade, na palavra revelada, na palavra que é rema. Sem uma profunda comunhão com o Espírito Santo, você nunca vai conseguir enxergar que a palavra é a verdade, não é uma verdade. Então, você começa pedindo para que o Espírito Santo venha, e você faz uma amizade com o Espírito Santo, e sabe o que acontece? Você começa a ver a palavra de outra forma, você começa a confiar a tua vida à palavra de Deus. Eu estava falando para os ministros no dia do discipulado, nosso discipulado, que eu estava lendo um livro de um homem que era muito usado em cura. Ele morreu agora há uns anos atrás. E ele disse que ele foi orar para uma pessoa que estava na cadeira de rodas. E ele já tinha visto várias curas no ministério dele, e aquela pessoa não ficou curada. Então ele ia voltando, de repente o Espírito Santo falou com ele assim: usa a palavra. Ele voltou, impôs a mão sobre a mão e falou assim: a palavra de Deus diz que eu vou impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Eu te ordeno na autoridade da palavra de Deus, levanta e anda. E a mulher levantou na hora. Nós vamos começar a ter esse entendimento da palavra. Agora você tem que estar conhecendo a palavra, amém? Você precisa conhecê-la. Agora, abre em Mateus, eu quero terminar. Olha como é importante a gente fortalecer a fé. Mateus 21, 21. Jesus respondeu: em verdade vos digo, Mateus 21, 21, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Repita comigo: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Diga: e tudo o que eu pedir em oração, crendo, eu receberei. Agora, qual é o monte da sua vida? Há montes que nós achamos impossíveis de serem lançados fora da nossa história.
Agora eu quero ler um texto para você que eu achei muito interessante. Abra lá em Zacarias. Zacarias 4. Versículo 6 em diante diz assim: Então ele me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina. Então ele trará a pedra angular em meio à aclamação. Graça, graça a ela. Você entende o que eu estou dizendo? Havia uma grande dificuldade aqui para Zorobabel, que era a reconstrução do templo. E se você ler Neemias e Esdras, você vai ver ali as diversas dificuldades que surgiram, os povos ao redor, e as pessoas dizendo que aquilo era impossível de acontecer. E aí o Senhor diz assim: Quem és tu, ó grande monte? Se você tiver fé, você vai dizer ao teu monte: ergue-te e lança-te no mar. Você não faz mais parte da minha história. Agora você precisa ter atitude para isso. Então, tem 3 coisas que a gente precisa começar a fazer. Primeiro, mudar a cabeça da gente, a forma de pensar. Segundo, a gente precisa começar a ter atitude de fé. A gente não pode começar a concordar com tudo e todos. Eu tenho que concordar com a palavra. Eu tenho que concordar com o Espírito Santo. E terceiro, eu tenho que perseverar até Deus responder. Isso é perseverar, irmãos. Eu não sei para você qual é o tempo em que Deus vai liberar a promessa para se materializar na tua vida. Mas eu sei que se Ele prometeu e você for fiel, Ele vai cumprir. Agora, o tempo é dele. Então você vai precisar perseverar no tempo. Você vai precisar perseverar no cronos. Você entende o que eu estou dizendo? Para Deus, a tua bênção já aconteceu. Para Deus, a promessa dele na tua vida já se realizou. Você entende o que eu estou dizendo? Alô? Agora você precisa perseverar até que ela se cumpra. Porque Ele nunca falhou. E Deus é fiel não é slogan de político, né? Deus é fiel porque Ele é fiel, é da essência dele ser fiel. Ainda que tem um monte de slogans aí de políticos que na verdade não vivem nada disso. Mas Ele realmente é fiel. E foi com Abraão, foi com Jacó, foi com Isaac, foi com Moisés e vai ser com Edivá também. Se você quiser, põe o teu nome aí que eu já coloquei o meu. Você entende o que eu estou dizendo? Nós precisamos andar em fé. Diga comigo assim: sem fé. Diga: sem fé é impossível agradar a Deus. Diga assim comigo: o justo viverá pela fé. Agora, o bom é que cada um de nós aqui tem uma medida de fé. Você tem uma medida de fé que já foi semeada por Deus no teu espírito. Comece a trabalhar essa medida de fé para que você veja milagres maiores. Mas já comece a andar de forma ousada. Amém? Feche os teus olhos. Quero orar com você, por nós.